Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior, o nosso irmão, o nosso amigo incondicional de todos os momentos. E a Ele agradecemos. Jesus, que sempre esteve aqui, na Terra, mas que há 2000 anos atrás veio fisicamente para nos mostrar um caminho. Um caminho que talvez não conseguíssemos encontrar nunca por nós mesmos, mas vem Jesus e é a grande referência. Jesus que vem e nos fala das lições do Pai, nos fala das leis do Pai. E a felicidade reside no coração daquele que sabe cumprir todas essas leis. Por enquanto, para nós ainda é difícil, mas chegaremos um dia lá. Somos ainda alunos do primeiro, segundo ano, temos toda uma caminhada. E nessa caminhada estaremos aprendendo cada vez mais, assim como o próprio Mestre, Jesus, fez ao longo da sua própria caminhada. Jesus começou como aquele aluno do primeiro dia, sem nada saber, sem nada entender, mas buscando sempre. Até que finalmente chegou a essa perfeição tão linda, conquistada por ele, não aqui na terra, porque Jesus vem para a terra, já dentro de uma condição maravilhosa, para ficar como grande governador do nosso planeta e cuidar de nós, nos orientar, nos deixar as lições. E a Ele agradecemos. Agradecemos por esse carinho tão grande. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. A Elizabeth, o Luiz, abraço, Luiz. Todos vocês que estão nos acompanhando, a gente agradece essa companhia e divulguem, né? Se estão gostando, divulguem, né? Para que seus amigos, parentes possam também estar conosco e todos nós irmos trocando essa experiência. É muito importante para nós. Bom, a semana passada nós demos início à parte que Jesus deixou no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha ou no Sermão das Bem-aventuranças. É tudo a mesma coisa. Mas nós estamos trabalhando em cima daquilo que ele disse. Não vim destruir a lei. Vim dar cumprimento. E é um pouquinho difícil a gente entender, porque normalmente as pessoas, as religiões de um modo geral, não conseguem esmiuçar o que vem a ser isso. E aí o objetivo nosso é exatamente esse. Falarmos várias coisas, várias passagens, para que a gente entenda o que Jesus quis dizer quando veio aqui, não para destruir, mas para dar cumprimento. Mas que, no entanto, também veio para destruir aquilo que não estava compatível com as leis do Pai. Então, vamos começar vendo aquilo que foi escrito em Mateus, capítulo 5, relembrar que a semana passada falamos, e são palavras de Jesus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, não vim nada. Venho cumprir essas leis. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bom, vamos relembrar rapidinho, para que a gente possa seguir. Ele disse, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim. Vim cumprir. Ou seja, ele veio para dar um entendimento maior.
Mas será que a humanidade entende isso? Como que ela compreende? Para ter esse entendimento do que Jesus falou, é preciso que conheçamos as leis. Por quê? Porque é uma questão muito ampla, isso que ele quis nos dizer. Outra questão que, dentro desse trecho que eu li, um entendimento meu, quando ele diz que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jota ou tio, nós falamos na semana passada, significa algo muito pequeno, né? Algo insignificante. Como a gente diz às vezes, eu falei uma coisa e a pessoa diz, é isso que você disse? E de repente eu digo, é isso, eu não mudo uma vírgula. É mais ou menos o que Jesus falou. Aquilo que está na lei não se muda vírgula nenhuma. Por quê? Porque tudo precisa ser cumprido na integralidade. Porque se mexesse na lei e tirasse, para esse aqui eu não precisa cumprir tal coisa na lei de Deus. E aquele outro tem que cumprir isso e mais alguma coisa. Estaria instalada a injustiça. E Deus é infinitamente justo, infinitamente bom. Que lei? A de Deus. A lei do amor, da justiça, da caridade, fraternidade, perdão, tudo aquilo que a gente sabe e que às vezes ainda não consegue cumprir como deveríamos cumprir, né? Outro ponto que ele falou, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, ou seja, não cumprir a lei de Deus, e que nós ainda não cumprimos, porque ainda não temos a capacidade, estamos buscando, e ele diz, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Nós falamos algumas lives anteriores que nós somos candeia. Aquela candeia que ilumina, que mostra o caminho, que orienta, mas precisamos ser candeias corretas, mostrando o correto. Então, para conhecer o correto, nós temos que estudar, raciocinar, refletir sobre isso tudo, sob o risco de ensinar errado, de ser um péssimo exemplo para os outros. E aí ele diz, aquele que violar um desses mandamentos e ensinar aos outros, será chamado o menor no reino dos céus. Menor no reino dos céus é aquele que não consegue ter a sua consciência tranquila, serena, em paz, porque não está equilibrado, não está consciente das coisas que precisa viver e ser exemplo. Quando eu falo em candeia, eu também falo em sal da terra, aquele que dá o sabor à vida dos outros também. Então não podemos violar nenhum ensinamento de Deus, passado inclusive por Jesus, sob o risco de sermos má candeia e aquele sal que perde o sabor. E aí não vai ajudar, né? Outra questão que ele deixa também, nesse trecho que foi lido, aquele, porém, que os cumprir os ensinamentos e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então não basta cumprir a lei de Deus, tem que ensinar, não guardar só para si, porque quem guarda só para si o ensinamento que é bom, ele não aprendeu. Por quê? Porque nós temos que viver a caridade, a fraternidade. Então temos que conquistar o reino dos céus e orientar o outro. Dissemos também que então é preciso que conheçamos as leis, que pratiquemos as leis, mas que muita gente nos dias de hoje não pratica. Até usamos o exemplo do prato pronto. Muita gente come aquilo que um religioso, um pastor, um padre colocou ali. Olha, coma, é assim. E não é assim. Nós temos que buscar entender. Então, para compreender o que Jesus disse, não vim destruir a lei, é preciso compreender o que é essa lei, o contexto em que essa lei foi deixada, entender a trajetória daqueles que a ela, naquela época, ficaram subordinados ao longo de tantos e tantos séculos, os judeus, né? Então, relembramos também, na semana passada, que Moisés foi a primeira grande revelação que esteve aqui na Terra há 3.300 anos aproximado, e tudo aquilo, essa passagem, foi encadeada por Deus, porque
Moisés é a primeira grande revelação, Jesus a segunda, e no nosso entendimento espírita, a doutrina espírita é a terceira grande revelação. Que havia, portanto, de ter um tempo separando a primeira da segunda, a segunda da terceira, para que o homem pudesse assimilar o ensinamento de cada uma dessas revelações. Então, nós vemos, por exemplo, na primeira, que é Moisés, a chegada do Decálogo, os 10 mandamentos, cheia de nãos, porque nós éramos infantis, espiritualmente falando, e para ensinar uma criança tem que ser no não, no começo, porque senão ela não cumpre, né? Ela não entende. E que Moisés acabou acoplando as leis divinas, os 10 mandamentos, às suas próprias leis, as leis civis, que era o grande freio para segurar a humanidade daquela época ainda tão violenta, tão complicada. Só que para que o homem cumprisse os 10 mandamentos, que veio da divindade, e as leis civis, que partiram do próprio Moisés, para que a humanidade cumprisse as leis dele também, as leis civis, ele teve que atribuir a Deus a vinda dessas leis. Moisés estabeleceu, há 3.300 anos atrás, um princípio de justiça. Era um embrião de uma justiça, porque na lei civil, ditada por Moisés, haviam 613 mandamentos, dos quais 248 mandamentos positivos. Faça isso, faça dessa forma. E 365, o número dos dias do ano, os negativos, que, portanto, Moisés ensinava o que não fazer. Tá? Então, a primeira revelação, que é Moisés, é ensinar o que não devemos fazer. Havia punição dentro dessas leis deixadas por Moisés, punição até com a morte. Era a forma de fazer a humanidade da época seguir. Né? Por quê? Porque tinha que ser pelo medo, não dava para ser pela consciência. Os homens ainda não tinham a consciência aguçada a ponto de seguir, porque o coração deles ditava. Não, eles seguiam porque tinham medo de ser punidos. Jeová entrega as leis a Moisés, era um ensinamento adequado àquela época, recheada de não. Nós vamos ver que não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, aí volta o não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do próximo, se bem que para os dias de hoje não cobice também o marido da próxima. Então, tudo isso não era novidade para Moisés, porque Moisés havia sido criado no Egito, muito embora ele fosse judeu, mas foi criado como se egípcio fosse, viveu na casa do faraó e tomou contato com o livro dos mortos, que os egípcios seguiam e que era, nós vamos voltar a falar desse livro dos mortos, que já falamos há bons meses atrás. Esse livro dos mortos era um ensinamento para que os egípcios se preparassem para a morte. Então, os 10 mandamentos, mesma coisa, preparar o homem para uma caminhada moral melhor. E falamos que o povo judeu era, portanto, um povo orgulhoso, que tinha a tarefa de conduzir a ideia de um Deus único ao longo de tantos e tantos séculos. Era um povo, portanto, que não era acessível a outros povos. Tá? Então, começando hoje, nós vamos dar algum exemplo de ideias, né, dando ideia de algumas leis que Moisés colocou e que ficou como leis mosaicas, a lei civil dele. Tá? Vamos lá. Só para a gente ter uma ideia da dureza dessas leis, a punição era até contraditória em muitos casos com o próprio Decálogo, os 10 mandamentos, que era prevendo inclusive até a morte daquele que descumprisse a lei civil de Moisés. Vamos, por exemplo, falar de uma que era para chamar a atenção com relação ao 7º mandamento, que diz: não adulterarás. Era para conter o adultério. Mas olha que interessante. O homem que adulterar com a mulher de outro
certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Isso está no livro de Levítico, atribuído, portanto, a Moisés. Nós vamos ver mais adiante, quando formos falar de Jesus, que Jesus vem e tinha que revogar isso. Como matar a mulher? Como matar o homem? Erraram, é verdade. Mas matar? Não, Jesus não poderia nunca provar o cumprimento dessa lei. Por isso eu digo, ele veio também para revogar essas leis, para eliminar essas leis que eram contraditórias à lei de amor. Portanto, nós vamos ver, inclusive, que na época de Jesus, interessante no episódio da mulher adúltera, levaram a mulher para ser apedrejada. O homem não. Como se ela fizesse aquilo sozinha. Outra lei de Moisés, com relação ao 5º mandamento, honrar pai e mãe. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Portanto, chamando a atenção, olha, honra teu pai, honra tua mãe, não amaldiçoe, porque senão você morre. Então era contraditório também aos 10 mandamentos. Como matar a pessoa? Errou, mas matar não faz sentido. Vamos para outra. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, e com fogo ela será morta. Isso está no livro Levítico, tudo Moisés, capítulo 21. Outra ainda, 1º e 3º mandamento, lembra? É com relação a Deus, adorar somente Deus, não tomar seu santo nome em vão, aquela coisa toda, né? Olha aqui o que fazia parte da lei de Moisés. Então o filho da mulher israelita blasfemou contra o Senhor e foi levado à prisão, até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, para fora da prisão. E todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. E então toda a congregação, toda a comunidade o apedrejará. Mataria. Está em Levítico capítulo 24. Vamos para outro. 6º mandamento. Não matarás. Então nós estamos vendo que a lei civil de Moisés, que era para segurar o homem, ao mesmo tempo que segurava, de certa forma ela contrariava os 10 mandamentos. Mas era a única forma que ele tinha, porque senão não segurava aquele povo, não. 6º mandamento, que é não matar. Olha aí, lei de talião. E quem matar a alguém, certamente morrerá. Pena de morte, que ainda existe hoje, absurdo, pena de morte. Mas quem matar um animal, o restituirá. Vida por vida, quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. É justiça na mesma intensidade e da mesma forma. Matou, morre. Quebrou, é quebrado. Isso está em Levítico, capítulo 24. Vamos pensar um pouquinho. Nós vamos chegar depois a esmiuçar o que Jesus falou sobre isso. Mas será que Jesus aprovaria a continuidade dessa lei? Imagina essas leis nos dias de hoje. Como é que ficaria? Seria uma selva. A humanidade seria pior que animal, porque animal não mata por matar. O animal mata para suprir a sua necessidade. O homem não. O homem mata por vingança, por ódio, por um monte de coisas. Imagine como é que ficaria. Seria uma mortandade. Seria terrível se Jesus não revogasse essas leis. E revogou. Nós vamos ver mais adiante. Evitar homossexualidade. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão.
Está em Levítico. Isso nos dias de hoje seria uma mortandade sem fim. Mais outro. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, será apedrejado. Aqui ele está falando de ter contato ou busca de algum contato, alguma informação com mortos. Obviamente tinha que ter um motivo para Moisés ter colocado isso. Nós vamos explicar esse motivo depois. Ele colocou essa proibição, inclusive punindo com apedrejamento, visava tirar do povo judeu que saía do Egito, tirar dele o vício que eles haviam adquirido lá no Egito com o próprio egípcio. Lá no Egito, os egípcios consultavam os mortos. Com que objetivo? Aí é que é o problema. Consultavam os mortos para coisas fúteis, sem sentido, diversão. Aí não faz sentido, de forma nenhuma. Por quê? Porque o uso da mediunidade tem que ser, a utilização da mediunidade tem que ser feita de forma santa, com objetivo de ajudar não só aquele que está do outro lado, como aquele que está do lado de cá. Então, tem que ser com finalidade. Mas como explicar isso há 3.300 anos atrás? Como tirar do judeu esse vício adquirido ao longo de 400 anos, lá no Egito, que ele permaneceu como escravo, tirar dele esse vício? Tinha que ser na lei. E outra, não foi só na lei, foi também pela permanência no deserto por 40 anos, andando pelo deserto, para quê? Para trocar, na medida do possível, aquela geração. Porque as pessoas iam, ao longo do tempo, desencarnando, e os filhos já não tinham aquele contato que os pais tiveram lá no Egito. Era uma forma de trocar, né? Então, nós vamos explicar depois o porquê dessa proibição de consultar os mortos, tá? Outra, com relação ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha aí, eles tinham a preocupação de continuar com o entendimento de um Deus único. Eles tinham a atribuição, os judeus, de levar ao longo dos séculos essa ideia do Deus único. Nem a ideia, essa certeza do Deus único. Mas seria muito difícil carregar ao longo de tanto tempo, sem que houvesse mistura com outros povos e que perdessem a ideia desse Deus único, que se misturasse ao longo do tempo. Então é a lei que previa inclusive a morte, porque senão as coisas escapavam. Olha o que está aí escrito também por Moisés. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo. Pessoal de muita proximidade, que você tem amor. Se ele disser em segredo, não precisa falar alto não. Vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo o Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Isso está no livro Deuteronômio, também de Moisés. Quem quiser procurar, Deuteronômio, portanto, é um dos primeiros cinco livros do Velho Testamento, capítulo 13, versículos 6 a 11. O objetivo era preservar o Deus único, né? Não permitir que entrassem
a ideia de outros deuses no meio do povo judeu. Mas entrou. Nós vamos ver depois que misturas aconteceram e que aquele povo judeu, com muita garra levou adiante, mas também com muita luta, com muita dificuldade. O 9º mandamento, não fazer falso testemunho. Né? Imagina falso testemunho, mentira, hoje em dia. Apedrejado, quem pega o WhatsApp e despacha fake news. Olha, por boca de 2 testemunhas, 2 ou 3 ou mais, será morto o que houver de morrer. Aquele que for julgado culpado, 2, 3 ou mais testemunhas, ele morre. Morre. Por boca de uma só testemunha, ele não morre. Olha como é o embrião da justiça, o início da justiça. Porque se fosse apenas uma testemunha, seria mais fácil de alguém ir lá com o objetivo de matar aquela pessoa. Mas quando são várias testemunhas, aí é complicado. É porque, de fato, ele deve ter feito aquilo que não deveria ter. Quem quiser procurar, também no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Quando acontece uma violência, na época, 3.300 anos atrás, quando acontecia uma violência e não conseguia se apurar o culpado, como é que ficava? O culpado não apareceu, ninguém delatou, não teve delação premiada, não teve nada. E aí, como é que faz? Tinha que se coibir para que não voltasse a acontecer. Olha a ideia deles. É embrião de justiça. Nós vamos dizer, é injusto. Aos dias de hoje é. Naqueles dias, era o necessário. É muito diferente. Olha aí, é para conter a violência anônima. Ninguém apurou. Coibir o crime. Envolver as pessoas no sentido de fiscalizarem tudo. Ficarem atentas. Então, está em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 1 a 4. É o caso da morte cujo autor não foi apurado. E diz assim: se na terra que o Senhor teu Deus, é para onde os judeus foram, te dá para possuíres, Canaã, for encontrado algum morto caído no campo, está lá um morto, o cadáver está lá, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão as distâncias dali, onde está o cadáver, até as aldeias e cidades que estiverem em redor do morto. E será que, na cidade mais próxima do morto, os anciãos da mesma tomarão uma novilha da manada, que ainda não tenha trabalhado, nem tenha puxado na canga, trarão a novilha a um vale de águas correntes, que nunca tenha sido lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, quebrarão o pescoço da novilha. Então qual era o objetivo? Será que aquela aldeia, ou naquela aldeia que está mais próxima, residia o criminoso? Não sei, não sabe, ninguém sabia. Seria tão fácil matar, pegar o cadáver e jogar perto da outra aldeia. Poderia acontecer, né? Mas era a forma de chamar atenção para a população, para não perder uma novilha ainda nova, que prometia tanto ainda pela frente. Olha, para que não aconteça isso conosco, o que você deve fazer? Olho aberto, fique atento. E se você souber quem foi, vá e denuncie. Portanto, era uma forma de fazer com que as pessoas ficassem atentas. Embrião de justiça. Era justo? Aos olhos de hoje, não. Para aquela época, era o que dava. Olha, para cumprimento do honrar pai e mãe, eu estou falando todas essas leis para vocês entenderem o que era no passado e entenderem por que Jesus veio e disse: eu não vim destruir, mas dar cumprimento. Mas essas, ele veio dar cumprimento de que forma? A lei do amor não permitiria nunca isso.
não permitiria a continuidade dessas leis. E aí ele veio e ajustou tudo através do amor. Ah, esse Jesus. Olha aqui. Para cumprimento do mandamento número 5, honrar pai e mãe. Ele diz assim: filhos desobedientes, hein? Tá? Está em Deuteronômio, um dos 5 livros iniciais, capítulo 21, versículos 18 a 21. E diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedeça à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e que, embora o castiguem, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é contumaz, rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão, beberrão, coisa que não existe hoje. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, exterminarás o mal do meio de ti. E todo Israel, ouvindo isso, temerá. Então isso era para cumprir o 5º mandamento, ou seja, honra o pai e tua mãe. Não seja, desobediente, beberrão, ouça o que ele fala. Mas só que aí ele procura puxar para esse mandamento, que é o 5º, mas contrariando o 6º, que é não matar. Mas era a forma que Moisés tinha. Vamos para mais um ainda. Quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte for morto, e o pendurares num madeiro, numa cruz, seja o que for, o seu cadáver não pode permanecer exposto. No mesmo dia tem que ser sepultado. Isso está em Deuteronômio, capítulo 21, 22 a 23, os versículos. E ele sempre falando em morte, contrário à própria lei de Deus. Outra ainda. Quando te achegares, era a orientação de Moisés ao povo, quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se ela te responder em paz e te abrir as portas, ou seja, ela quer paz com você, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Virou escravo. Mas o povo judeu saiu da escravidão do Egito e está voltando e querendo escravizar os outros? Estranho, Continua. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém as mulheres e as crianças, e também os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 10 a 15. É estranho. Mas na frente, nós vamos ver. O judeu, quando saiu do Egito, agradeceu a Deus por tê-lo livrado da escravidão. E aí sai, chega numa cidade e escraviza quem está na cidade. Era o que eles entendiam na época. Era o início. Agora, a obrigação do homem casar com a viúva do seu irmão. Olha aqui. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem ter deixado filho, a mulher do falecido, a cunhada desse que permaneceu vivo, não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a tomará por mulher, fazendo a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito, portanto, ele agora é o marido da cunhada. E o primogênito que ela lhe der, sucederá o nome do irmão falecido. Ele é obrigado a dar o nome do irmão falecido para o filho dele, para que o nome deste, do seu irmão falecido, não se apague de Israel.
Mas se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta subirá à porta da cidade, aos anciãos, e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então, os anciãos da cidade o chamarão e falarão com ele. Se ele persistir na negativa e disser: eu não quero tomá-la não, sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá ao rosto. E dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E a sua casa, a casa do irmão que não quis se casar com a cunhada, será chamada em Israel a casa do descalçado. Todo mundo vai conhecer como a casa do descalçado. Aquele que descumpriu uma lei, né? Olha que interessante. A gente está falando dessas leis para depois nós entendermos o porquê da necessidade de abolir algumas e outras não, né? Esse aqui, por exemplo, era um bullying de 3.300 anos atrás, né? Casa do descalçado. Então, era um desrespeito ao livre-arbítrio. O homem quer casar com quem ele quer, não com quem a lei determinou, né? Mas sempre aquela preocupação do crescer e multiplicai-vos. Tem que deixar o filho, tem que trazer um filho para o seu irmão. Vamos lá? Por último, nós vamos falar sobre penas por atos cometidos contra as mulheres. E é interessante, só para ver como que seria isso nos dias de hoje. Naquela época valia, mas Jesus tinha que abolir isso tudo, não tinha como. Então, primeiro, o marido afirma que a mulher com a qual ele acaba de se casar não era virgem, mas ela era. Ele diz que não era, mas ela era. Isso está em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 13 a 19, que diz assim: se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la dizendo que descobriu que ela não era virgem, o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade junto à porta a prova da sua virgindade. Vão provar que ela era. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha, dirá o pai. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá nunca divorciar-se dela enquanto viver. Vamos outra. E de fato ela não era virgem. Como é que fica? Deuteronômio 22, versículos 20 a 21. Diz assim a lei de Moisés: se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa do seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Olha que dureza, que lei, né? Jesus nunca permitiria que continuasse. Vamos para outra. Agora não é a mulher que casou, mas a mulher noiva, tá? Então é uma virgem desposada, uma noiva. Os dois, o homem e a mulher no campo. Isso está em Deuteronômio 22, capítulo 25 a 27. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. É no campo. Somente o homem morrerá. Não façam nada à moça,
pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. O homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Era a ideia. Se foi no campo, o homem encontrou a moça e fez com ela, só ele morre. Por quê? Porque ela poderia ter gritado à vontade. Ninguém teria como socorrê-la. Né? Pode não ser verdade. Vamos para outra. A virgem desposada, ou seja, noiva, é atacada por um homem, estando os dois na cidade. Não é mais no campo, agora é na cidade. Deuteronômio 22, versículos 23 e 24. Diz assim: se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro. E o homem porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal no meio de vocês. Estando na cidade os dois, pressupõe que ela poderia ter gritado. E se não gritou, é porque consentiu. É estranho, mas era a justiça da época. Virgem não desposada é atacada. Não desposada, ou seja, não é noiva. Era uma moça e ela foi atacada. Deuteronômio, capítulo 22, 28 a 29. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso, ela não foi dada como noiva a ninguém, e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata, e terá que casar-se com a moça, pois a violentou, e jamais poderá divorciar-se dela. Interessante essas leis, né? Então, nós falamos dessas leis para dar a vocês uma ideia do que era o funcionamento da justiça lá, naquela época. Para começarmos a ter subsídios, para entendermos, quando Jesus diz, não vim destruir a lei, dar cumprimento, que algumas leis ele não poderia permanecer com elas na continuidade, né? No funcionamento. Não faz o menor sentido. E aí nós vamos ver como é que foi a caminhada do povo judeu ao longo desses 1.300 anos até chegar à época de Jesus. Jesus vinha para modificar esse entendimento. Jesus vinha para trazer uma nova visão das coisas. Os judeus, ou a lei de Moisés, vinha para nos dizer o que não devemos fazer. E aí eles permaneceram aguardando a chegada de um Messias. Não entendiam bem o que era. Mas esse Messias, que era Jesus, né, que veio, ele veio com outra visão. Ele veio para nos mostrar o que precisávamos fazer. A lei de Moisés dizia o que não poderíamos fazer, mas vem um Jesus e diz o que é que precisamos fazer para mudar isso tudo. E ele vem com um ensinamento de amor. E se o ensinamento dele é de amor, essas leis, da maneira que estavam, não poderiam continuar jamais. Teriam que ser revogadas por Jesus. Então, a finalidade de hoje, da live de hoje, foi passar para vocês algumas dessas leis que Moisés deixou. E na próxima, nós vamos seguir o povo judeu, o povo hebreu, ao longo desses anos todos, até chegarmos à vinda de Jesus. Vamos ver as dificuldades desse povo, ao longo de todos esses séculos, para trazerem a ideia de um Deus único, e trouxeram, foram firmes, vacilaram em alguma coisa, mas trouxeram. Então, todo aplauso a eles, toda a gratidão a eles por esse trabalho magnífico. Vamos entender os percalços acontecidos ao longo desses séculos, o sofrimento desse povo judeu ao longo dos séculos e entendermos que eles, até em razão desse sofrimento todo, começaram a ter uma ideia de um Messias
que não estaria compatível com a lei do amor. Eles aguardavam um Messias que vinha com mão de ferro, como Moisés foi. Então um Messias que vinha para libertá-lo desse sofrimento, desse jugo de tantas e tantas dominações acontecidas ao longo de tantos séculos, e que na época de Jesus era o jugo romano. Então a visão do judeu na época de Jesus não era aquela visão de quem esperava a chegada do amor, era a visão de quem esperava a chegada de um libertador. E Jesus nunca seria isso. Ele é o libertador do jugo interno, daquilo que nós carregamos dentro de nós, porque nós somos escravos daquilo que colocamos dentro de nós. E aí vem Jesus para nos libertar disso. Não libertar do jugo exterior. Nós vamos ensinar, libertando-se internamente, tornando-se mais dócil, compreendendo mais a nossa caminhada aqui na terra, sermos a candeia, o sal da terra, para orientar aqueles que nos escravizam, para que eles percebam em nós a sua caminhada equivocada e melhorarem. Esse é o trabalho. Por isso que Moisés veio e nos deixou aquilo que não devíamos fazer. E vem Jesus e nos deixa aquilo que precisamos fazer. É muito diferente. Mas fazer com amor, fazer com doçura, fazer com energia, sem sombra de dúvida, mas nunca violência. Esse é Jesus. E nós vamos caminhar e chegar até ele. Semana que vem vamos começar falando da caminhada, seguindo a caminhada do povo judeu ao longo desses séculos todos. Combinado, pessoal? Então, vamos encerrando que já está chegando. Então, vamos fechar os nossos olhos, trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. E aí agradecemos sempre, porque aquilo que ele nos deixou, a sua orientação, que nos dá a possibilidade de pacificar o nosso coração. E vamos pacificar esse nosso coração através do entendimento, através da luta para compreender cada vez mais, através da vontade de ser, sim, aquela candeia que orienta o outro. Ai, quanta coisa Jesus deixou, mas quanta coisa nós passamos pela vida sem procurarmos entender, sem procurarmos compreender. E é necessário que façamos isso, para que sejamos de fato aquela candeia que mostra o bom caminho, aquele sal que dá o sabor à vida, à sua própria vida, mas à vida do outro, para que o outro também se interesse em conhecer esse Jesus tão lindo. E quando falamos de Jesus, não falamos só da parte religiosa, não. Queremos entender Jesus, esse Jesus que nos leva a uma caminhada melhor em todos os segmentos da nossa caminhada, em todas as áreas da atuação humana, em qualquer local, no ambiente de trabalho, entre os amigos, no círculo religioso, em todas as situações é Jesus presente, nos mostrando como fazer para termos uma caminhada feliz. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a presença de todos vocês, Sueli, Rebelato, tudo bom, Sueli? Renata, Macrine, Alceia, obrigado, Alceia, Marinho, Maria Linda, todos vocês, Lene Sudre, ótimo final de semana para todos nós. Então, agradecemos a companhia, a presença, e é bom porque a gente está sempre, né? Todos nós, eu também, sempre aprendendo um pouquinho mais. E quando falamos, por exemplo, de não vir destruir a lei, o objetivo nosso, não só isso, mas em tudo, é termos um entendimento maior para que a gente saia daquela linha comum. As pessoas dizem, Jesus falou, não vim destruir a lei. Eu quero falar com conhecimento. Eu quero entender.
Eu quero até ensinar aquilo que eu entendi. Então, não podemos ficar só no verniz das coisas. Temos que buscar a profundidade disso tudo. Combinado? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Leiloca Cabral, né? Áurea Manara, Luci Cruz, gratidão a todos vocês. E a semana que vem, espero, né? Possamos estar juntos novamente. E se cuidem, hein? Vamos ficar firmes. Por quê? Porque nós temos que preservar em nós coisas preciosas, que não podemos deixar de forma nenhuma se perderem no meio dessa situação de pandemia, né, complicada. Crença, Deus, né, Jesus, né, não vamos nos afastar disso em hipótese alguma. A nossa família, tão preciosa, o bem maior que nós temos, e os nossos amigos, vocês, né? Então que a gente nunca perca isso. E Jesus no coração e álcool gel na mão. Combinado? Forte abraço, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. E na semana que vem, novamente juntos. Falem, por favor, né, aos seus amigos, parentes, sobre essa live. Nós temos também no YouTube, não só o nosso, mas o YouTube da editora Intelitera, aquela que divulga os nossos livros. Então, divulguem também. Editora Intelitera. Combinado? Forte abraço, pessoal. Até a semana que vem. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.